Olá, tudo bem? Aqui é o Engenheiro Luiz. Hoje eu quero falar um pouco sobre os detalhes de impermeabilização com você, especificamente da manta asfáltica, quando você trabalha com mantas asfálticas, beleza? Bem, então eu trouxe aqui um exemplo esquemático aqui, tá? Para exemplificar. Então aqui, só para vocês entenderem o desenho que eu quero fazer, nós temos aqui uma laje e nós temos aqui a nossa alvenaria. Então isso aqui poderia ser, de repente, uma área externa. Tá? Poderia ser uma área interna também, mas vamos exemplificar aqui que fosse uma área externa. Tá? O que acontece? Quando nós vamos executar a nossa manta, nós precisamos então dar um caimento para a nossa laje, né? Então imaginemos que nós pudesse ter aqui um ralo. Tá? Eu precisaria primeiro então fazer uma regularização para dar a queda para esse ralo. E em áreas externas, a inclinação mínima aqui 1%, beleza? Tá. Feita essa regularização, então eu venho e faço a aplicação da minha manta. Tá? Então vou impermeabilizar essa área e faço aqui a aplicação da minha manta. E aqui é o detalhe que eu quero que vocês se atentem. O que acontece? Nas extremidades, onde nós temos alvenarias, né, onde nós temos o encontro do plano horizontal com o plano vertical, nós precisamos fazer o arredondamento dessa manta aqui. Tá? Pode utilizar aí, de repente, um cano de 75 milímetros. E aí você vai vir aqui e vai subir essa impermeabilização. E o detalhe aqui é o seguinte, o que acontece? O detalhe que eu gosto de utilizar é sempre utilizar aqui, ó, nas duas primeiras fiadas, um tijolo com uma espessura menor do que o tijolo que vai em cima. Então eu coloco aqui um tijolo, por exemplo, de 9 centímetros, duas fiadas de um tijolo de 9 centímetros, tá? E as demais fiadas eu utilizo, por exemplo, um tijolo de 11,5. Poderia ser um tijolo de 11,5 e um tijolo de 14, qualquer coisa, tá? O importante é você criar esse dente aqui, ó, justamente para você proteger a sua manta, tá? Então você vai subir com a sua manta aqui, ó. Observe que ela não vai estar diretamente exposta à água que descer aqui naquele muro, por exemplo. Tá? Então, esse é o detalhe que eu gostaria de te mostrar. E tem mais um outro detalhe. Quando você subir essa manta ela deve subir no mínimo 20 centímetros acima do nível do seu piso acabado. Tá? Então, se o seu piso que você vai colocar aqui, digamos que aqui vem o seu piso agora, o seu contrapiso, que é a nossa proteção mecânica. Tá? Então, digamos que tudo isso daqui deu 10 centímetros. O que acontece? Você precisa subir a sua manta no mínimo 20 centímetros aqui, ó, acima do nível do piso acabado. Beleza? Então, por isso que eu gosto de utilizar duas fiadas, que duas fiadas dá aproximadamente aí 40 centímetros, né? Eu atendo o quesito da norma da NBR 9575 e ainda eu tenho uma proteção extra sobre a minha manta. E mais um detalhe aqui é que ao subir a sua manta, o detalhe aqui que eu gostaria que você se atentasse e executasse na sua obra, é que você fizesse um chanfro aqui na sua alvenaria, ó, para você proteger a emenda dessa manta aqui, ó, junto à sua base. Tá? É um detalhe super simples e que pode evitar aí uma enorme dor de cabeça. Tá? Então, feito isso, executou a sua manta, e aí depois então você vem aqui e vai executar o seu revestimento. Então você vai vir aqui e vai executar o seu reboco. Só que antes de você executar o seu reboco aqui, coloquei aqui na cor verde, isso aqui é o reboco, você vai colocar uma tela, deixa eu colocar aqui a tela na cor vermelha, tá? Você vai fixar uma tela aqui, no mínimo, passando aqui 10 centímetros para cima, 10 centímetros acima da sua manta, e aí você desce a tela até próximo ao piso, e você não vai encostar no piso porque você precisa deixar uma dilatação entre o reboco e o seu contrapiso, tá? Então você vai descer essa tela e aí sim depois você vai vir aqui e vai descer o seu reboco até o final, e aqui o seu reboco precisa ficar pelo menos 1 centímetro afastado do piso, tá? Que é uma dilatação, que é uma junta de dessolidarização que você vai criar. Então são pequenos detalhes que eu gostaria de te apresentar aí, que pode te ajudar no seu canteiro de obra e melhorar muito a qualidade da execução da sua impermeabilização. Beleza? Então um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.